A Série C 2025 vai começar e tem muito time querendo brigar pelo acesso à Série B. A gente tem times gigantescos como Guarani e Ponte Preta nessa edição. Vamos fazer a tier list da Série C. Quem briga por G8, quem é favorito ao título e quem tem que ficar de olho para não ser rebaixado. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Este é o canal Torcedorismo, um canal dedicado exclusivamente ao futebol brasileiro. Todos os times aqui têm vez, a gente não fala sempre dos mesmos times, ou só a Série A, só a Série B, só a Série C. A gente fala sobre todos os times, então se inscreve no canal se você quiser acompanhar a Série C de perto, cara. Análise sobre o seu time, sobre a competição. Uma Série C 2025 que tem muitos times fortes, né? A gente tem o Figueirense ainda na Série C, a gente tem o Náutico, a gente tem a Ponte Preta, a gente tem o Guarani, tem times emergentes aí que estão jogando muita bola, como por exemplo o Maringá, o Anápolis, o São Bernardo. Vamos fazer a nossa tier list do canal. Não deixa de se inscrever e já deixa a sua curtida pra depois tu não ficar bolado comigo e esquecer da curtida, né? Então, deixa a sua curtida e antes da gente começar a nossa tier list, anunciar o nosso patrocinador, o SofaScore aí, cara, um aplicativo, cara, um aplicativo leve, muito leve pro seu celular e você tem na palma da sua mão as estatísticas todas dos seus times, dos seus adversários e de qualquer time que você quiser, meu irmão. Então, quem aposta, cara, se você aposta e quer estudar mais, quer saber mais sobre um time, como ele tá, o retrospecto dele, você baixa esse aplicativo porque você vai ter todas as estatísticas assim, ó, muito rápido. O link está na descrição, você clicando nesse link faz direto o download e me ajuda muita coisa também, beleza? Então, vamos logo para nossa tier list, já tá aqui sem mais coisas pra gente falar. Vamos começar pelo Figueirense, lembrando que a gente tem 5 níveis aqui, né? Os favoritos ao título, os favoritos ao acesso, os favoritos ao G8, né? E os que podem beliscar uma vaga ou que podem beliscar uma permanência. Pra quem não sabe como funciona a Série C, rapidinho, né? Série C não é igual Série B e Série A, não é pontos corridos, tá? Primeiro turno, né? Primeira fase são 19 jogos em pontos corridos e aí ao final dessas 19 rodadas, os 8 times mais bem colocados na tabela de pontos corridos se classificam para o quadrangular final. E aí lá no quadrangular final, eles todos jogam entre si em grupos divididos, né? Cada 4 times em um grupo, 6 rodadas, ida e volta, os 2 primeiros colocados de cada grupo, né? Primeiro grupo tem 2 classificados e o segundo grupo tem 2 classificados, são os 4 times que sobem para a Série B. Então vamos falar de Figueirense, né? Figueirense que tá aí com seu treinador Thiago Carvalho, teve mais de um mês para preparar o Figueirense para essa estreia na Série C, só que o Figueirense nessa temporada tem uma grande diferença para a temporada passada, né? Temporada passada o objetivo era a recuperação judicial, né? Precisava equalizar as dívidas, os problemas ali que a SAF deixou para trás no Figueirense. Nessa temporada não, nessa temporada o time tem como meta o acesso à Série B, tá totalmente focado nisso, mesmo sem ter muito dinheiro para investir. Nessa temporada, por exemplo, o Figueirense não vai ter o transfer ban, atrapalhou muito o Figueirense na temporada passada, né? Não podia contratar ninguém, então teve que jogar a Série C inteira com o mesmo time. Nessa temporada não, vai poder ali preencher algumas lacunas que ache necessário ao longo da competição. Pode contratar de novo. Para mim, eu não acho que é um dos favoritos ao acesso não, mas eu vejo como um dos favoritos ao G8, um time de muita tradição. O Floresta, né, o time do Ceará, não foi muito bem no estadual, teve que disputar o quadrangular final contra o rebaixamento, acabou se livrando do rebaixamento no estadual, ficou na primeira posição nesse quadrangular, trouxe alguns jogadores, mudou um pouco o time, mas entra pensando na permanência na Série C o Floresta, tá? O Náutico, cara, teve algumas mudanças no seu elenco, né? O Léo Couto, por exemplo, o zagueiro que foi titular boa parte aí desse primeiro trimestre no Náutico, já saiu, foi dispensado. Tem atacante chegando também, né? O Marco Antônio, que jogou no Botafogo, no Remo, foi contratado pelo Náutico. É um time que já tá há 3 anos na Série C, né? É recorde na história do Náutico, 3 anos seguidos. Então, assim, é um time que cansou da Série C, quer subir. No campeonato estadual caiu na segunda fase, né, naqueles playoffs, perdeu para o próprio Retrô, que tá aqui na Série C, perdeu nos pênaltis. O Náutico é um dos favoritos ao G8 para mim também. São Bernardo, time paulista com dinheiro para investir, fez uma excelente campanha no Campeonato Paulista, tá? Foi a segunda melhor campanha de toda a primeira fase. Só perdeu em campanha pro Corinthians. Foram 7 vitórias em 12 jogos, só teve 3 derrotas, né? Perdeu pro São Paulo, pro próprio Corinthians e perdeu pro Mirassol. Foram 3 times de Série A, chegou a vencer o Santos, né? E aí nas quartas de final tomou lá um 3-0 pro Palmeiras, foi eliminado. Mas, cara, pra mim é um dos favoritos ao título. São Bernardo tem batido na trave
tá? Nos últimos anos de Série C, tem ido pra quadrangular, não subiu ainda, é pra mim um dos favoritos ao título. O Retrô, chegando aí na Série C, foi finalista no seu campeonato estadual em Pernambuco, chegou a vencer o segundo jogo da final contra o Sport, virando o jogo e levando a decisão do título para os pênaltis. Mostrou-se um time muito forte, vem como campeão da Série D, né? É um time que já está na terceira fase da Copa do Brasil, chegou a eliminar o Jequié da Bahia e eliminou também o Atlético Goianiense, time de Série B. Eliminou o Atlético nos pênaltis. Pra mim, o Retrô já chega, é um time muito organizado, né? Tem centro de treinamento, tá tudo em dia, tem como investir, tem como cuidar dos seus jogadores lá, setor de fisiologia, departamento médico, é muito bem estruturado o Retrô. Já chega como um dos favoritos ao G8, na minha opinião. Já o Ipiranga, que pegou o quadrangular final na temporada passada, não foi tão bem assim no início de ano, tá? Venceu o troféu Farroupilha no Campeonato Gaúcho, que é aquele troféu do interior, né? Ficou em terceiro no seu grupo, não foi para as semifinais, ficou atrás do Inter e do próprio Caxias. É um time que nessa temporada não tá tão forte quanto o ano passado e pode beliscar uma vaga no G8, dependendo aí da sua luta aí, né? O Botafogo, cara, é um time que ficou sem treinador por mais tempo, né? Anunciou aí o Antônio Carlos Zago, mas ele ainda não chegou. Perdeu a final do Campeonato Estadual pro Souza, caiu na pré-Copa do Nordeste. Assim, é um time que não está na sua melhor fase. O Belo pegou, né, quadrangular final nas últimas 2 temporadas. E a gente espera sempre um Botafogo forte, né? Mas por conta desse descaso, dessa falta de planejamento, o treinador ainda chegando em cima da hora, em cima da estreia para treinar o Botafogo. Para mim, esse time aqui, ele é um time que pode beliscar uma vaga, mas sempre respeite o Belo, tá? O Belo tem feito excelentes campanhas na Série C. O Confiança é o campeão sergipano em cima do Itabaiana, faz uma ótima Copa do Nordeste, né? É um dos favoritos a ficar com uma das vagas nas quartas de final, já que ele tem 5 jogos só, né? Tem um jogo a menos em relação aos seus adversários diretos. Tem o melhor ataque do país, meu irmão, junto com o Bahia. Na verdade, o Bahia fez um gol ontem contra o Nacional, passou. Mas tem um dos melhores ataques do país, o Confiança. Tem o artilheiro do país, que é o Neto Oliveira, jogando muita bola. Pra mim, o Confiança é um dos favoritos ao acesso, tá? Tá jogando muita bola. O CSA é um outro time que tem um ataque excepcional, um ataque em ótima fase. O Thiago Marques e o Igor Bahia, cada um meteu 8 gols. Estão formando um ataque assim letal no CSA. O CSA tá um pouco mais organizado politicamente nessa temporada, né? Coisa que prejudicou muito o time nas temporadas passadas. Faz uma ótima Copa do Nordeste, está na segunda posição do grupo B, deve se classificar para as quartas de final. No Alagoano, no seu estadual, foi mal, né? Então nas semifinais pro Asa, para mim, o CSA é um dos favoritos ao G8. O ABC vive uma draga, meu irmão, já há uns 3 anos aí que o ABC vem muito mal, né? Caiu na Copa do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, pro Maracanã, no Frasqueirão, jogando em casa. Caiu na primeira fase da Copa do Brasil pro Olaria, aqui do Rio de Janeiro. Foi vice-campeão estadual pro América, perdeu pro seu arquirrival. Não vai ter aquela injeção financeira de Copa do Brasil, por exemplo, né? Porque foi eliminado na primeira fase, então não tem tanto dinheiro assim para investir. É um time que está se preparando sob muita desconfiança. Anunciou 9 jogadores, mas ninguém que possa fazer muita diferença. Pela tradição, vou deixar o ABC podendo beliscar uma vaga, mas vai ter que se organizar com o campeonato andando, né? E a gente sabe que um campeonato de turno único, né? Você não tem muito tempo para trocar a roda andando não, né? O Tombense, cara, um dos times favoritos aí das casas de aposta, né? Foi semifinalista no Campeonato Mineiro, né? Quando foi eliminado pro Galo. É um time que tem alto investimento para os padrões da Série C. É um time de empresário, então consegue trazer jogadores jovens de alguns times para jogar o campeonato. É um time que não tem problemas financeiros, né? Por ser de empresário, costuma ter ali o seu salário em dia. Cara, pra mim é um dos favoritos ao G8. Eu não vejo favorito ao acesso não, mas pra mim é um dos favoritos ao G8. O Londrina, cara, foi muito bem também no seu campeonato estadual. É outro dos times favoritos das casas de apostas. É um time bem forte. Foi bem no Campeonato Paranaense. Caiu, né, sendo eliminado pro Operário, que acabou sendo campeão estadual, time que está na Série B. Chegou a vencer o jogo de ida em cima do Operário, mas tomou a virada e perdeu nos pênaltis. Trouxe o Vitinho, ex-Bragantino, cara, uma excelente contratação, jogador jovem, jogador bom, jogador liso. Ótima contratação para a Série C, veio por empréstimo. É um dos favoritos ao G8, Londrina, com toda certeza. O Caxias, cara, pra mim eu já digo de cara que briga pela permanência. Foi semifinalista no Gaúcho, não conseguiu bater de frente com o Inter, até aí
Tudo bem, mas é um time de baixo investimento, não tem tanto poder de investimento para comprar jogadores no decorrer da competição, por exemplo, né? Na Copa do Brasil jogou contra o Fluminense e foi eliminado na segunda fase, fez até um jogo ok, né? Mas para mim, tá aqui brigando pela permanência. O Brusque, acredite se quiser, isso me surpreendeu, também é um dos favoritos das casas de apostas. No Campeonato Catarinense, caiu nas quartas de final para Chapecoense, né? Depois de ter feito até uma campanha razoável, né? Ficou na quarta colocação na fase de classificação do Catarinense. É um time que para mim pode beliscar. O Itabaiana perdeu o campeonato estadual, foi vice para o próprio Confiança. É um time que não tá tão acostumado assim para disputar uma Série C, deve brigar pela permanência mais uma temporada. O Anápolis, esse foi o vice-campeão da Série D, né? Vindo aí para disputar a sua Série C, é um dos times taticamente mais organizados dessa Série C. Foi finalista no Campeonato Goiano, quando eliminou na semifinal o Atlético Goianiense também. Fez um jogo na final muito duro com o Vila Nova, venceu o primeiro jogo da final por 2-0, acabou tomando a virada depois pro Vila no segundo jogo, mais pela circunstância do jogo do que pelo trabalho, né? Tem um ótimo técnico, o Ângelo deu uma cara definida para esse time do Anápolis, é um time que sabe o que faz em campo, para mim é um dos favoritos ao G8, já chegando assim na Série C. O Maringá, gente, é um dos que para mim pode mais surpreender nessa Série C, né? Surpreender para quem não acompanha muito, né? Porque é um time muito forte. Tá perdendo alguns destaques, né? Que podem fazer diferença no decorrer dessa competição. Foi finalista no seu campeonato estadual, eliminando Curitiba nas quartas e o Atlético Paranaense na semifinal. Perdeu a final para o Operário, mas é um time que joga em alto nível. É um time que tem uma marcação individual muito eficiente. Eles marcam de forma individual, tem uma aplicação tática muito forte esse time, é um time já muito entrosado, tem o Jorge Castilho como treinador já há quase 5 anos, então ele conhece ali o Maringá na palma da sua mão. Perdeu o Rodrigo, né, o volante, que foi um dos destaques no campeonato estadual, foi vendido para o Fortaleza, e o Matheus Moraes aí tá em vias de ser negociado também, tem muitos times inclusive da Série A e da Série B querendo contratar o Matheus Moraes, que foi o artilheiro do campeonato estadual. Ainda assim, perdendo esses dois jogadores, vem muito forte. Para mim, o Maringá chega já com status de favorito ao acesso. A Ponte Preta, né, o time de maior folha salarial aqui da Série C, fez um excelente campeonato paulista, não se classificou para as quartas de final. Ah, Diego, não foi para as quartas, como é excelente. Cara, fez 22 pontos na fase de classificação, tá? Se a gente for parar para ver, o grupo da Ponte era o mais forte. O São Bernardo fez 23 e o Palmeiras ficou em segundo, fez 23. A Ponte fez 22. Em qualquer outro grupo a Ponte Preta teria se classificado. Ela só fez menos pontos do que São Bernardo e Palmeiras e o Corinthians, que foi o melhor time na fase de classificação e acabou sendo campeão depois. Mas a Ponte Preta fez um ótimo campeonato paulista e ainda se reforçou. Para mim é um dos favoritos ao título. Já o Guarani, grande rival de Campinas da Ponte, também tem um alto investimento, mas já não fez um campeonato paulista tão forte, né? Não chegou a brigar para não cair, mas também não teve muitas chances de classificação. É um time de muita tradição, mas o time não está tão forte assim, vou deixar como favorito ao G8. O Ituano, rapaziada, veio da Série B, então a gente sempre espera muito de times que caem, né? A gente acha que eles devem ser mais fortes. Mas jogou a Série A2 do Paulista, né? Tá na segunda divisão e não conseguiu subir. Caiu nas semifinais pro Capivariano, não tá com tanto dinheiro para investir. Acho que o Ituano pode beliscar, tá bom? Vamos arrumar aqui exatamente como é que tá essa situação. Para mim, essa é a sequência. O Floresta para mim é o time mais fraco, depois o Itabaiana, o Caxias. Aqui, entre os que podem beliscar, eu vou deixar o Botafogo aqui, o Ituano atrás do Brusque, com o ABC na frente do Ipiranga, tá? E aqui entre os favoritos ao G8 é o mais difícil, né? Vamos botar para mim o melhor time de todos esses aqui, tá? O melhor time de todos esses, eu acredito que seja o Londrina. Vou deixar o CSA atrás do Londrina, com a Tombense. Vou deixar o Retrô na frente do Náutico, com o Náutico, Figueirense, Anápolis. Gente do céu, isso é muito difícil. O Guarani eu deixei em último, né? O Guarani não é o último aqui, não. Eu vou deixar o Guarani na frente do Náutico aqui. O Anápolis também é muito bom, cara. O Anápolis com certeza tá na frente do Retrô, por exemplo. Gente do céu, será que é o Náutico, é? Vou deixar assim, rapaziada. Será que o Náutico é o mais fraco aqui dessa linha aqui? Comenta aqui embaixo o que você acha aí, dá seus palpites também. Vou deixar
o Náutico na frente do Figueirense, tá? Favoritos ao acesso, Confiança tá na frente do Maringá, e favoritos ao título, pra mim, a Ponte Preta é o grande favorito ao título da Série C. Cara, se inscreve no canal, a gente vai seguir a Série C até o final. Tira esse print aí pra você depois me cobrar, a gente vai refazer essa tier list no meio do ano. Se inscreve no canal, deixa a curtida, deixa o hype. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!